Fala aí, arteiros e arteiras, como vão vocês? Hoje nós vamos falar de guerra, dor e de como alguns soldados bravamente protegeram um dos maiores acervos artísticos que a nossa história conhece. A gente vai falar dos caçadores de obras-primas. Primeiro vamos contextualizar tudo, certo? Lá por volta de 1939, 1940, a gente sabe que estourou a Segunda Guerra Mundial. Para esse grupo que eu vou falar depois existir, a gente precisa entender algumas coisas que aconteceram antes ainda, tá? Você conhece Hitler, certo? Sim, todo mundo conhece, não tem como não conhecer. O que a maioria das pessoas não sabem é que Hitler era uma pessoa muito apaixonada por arte. Ele tentou entrar na Academia Imperial de Belas Artes de Viena, na Áustria, e ele foi negado. Então ele desistiu da carreira artística e passou para a carreira militar, porque o que um artista faz quando é negado numa academia de arte? Ele vai para a carreira militar. O Hitler era um grande locutor, ele falava muito bem, e isso logo despertou o interesse dos outros membros do exército alemão, e ele começou a conseguir várias posições até chegar onde ele finalmente chegou. Mas durante todo esse processo militar do Hitler, ele continuava sendo um apaixonado por arte, um grande fã, aficionado pelas obras. Quando ele conseguiu tudo que ele queria e começou a espalhar a Alemanha pelo mundo, ele começou uma política de... Esquece tudo isso. Quando ele começou a deixar a Alemanha do jeito que ele queria, ele começou a juntar obras de arte de vários museus, igrejas, catedrais, galerias, coleções particulares que os exércitos iam invadindo, dos países que os exércitos dele iam invadindo, e começava a coletar essas obras de arte para uma coleção pessoal. Por quê? O Hitler queria construir uma grande nação, baseado naquilo que ele acreditava. E um dos focos mais extravagantes dessa grande nação era o Museu do Terceiro Reich, que ele queria construir, que seria o maior museu de arte do mundo. Maior do que o Louvre, maior que o Hermitage, enfim, o que teria as grandes coleções de arte do mundo inteiro. Então ficou conhecido como Führer Museum. This is a model of his planned Führer Museum. It will be one of the biggest in the world. We need a lot of art to fill it. This is why Hitler didn't bomb Paris. Well, he bombed London. Yes, I know. Muitas dessas obras de arte pertenciam a judeus, que todo mundo sabe que o Hitler não gostava muito. Os judeus eram grandes colecionadores de arte, e ele ia estocando essas obras de arte em vários locais espalhados por todo o território alemão, para que depois, no final da guerra, ele conseguisse construir um museu que ele tanto sonhava. E essas obras de arte eram colocadas em minas de sal, minas de cobre, eram colocadas nas casas dos oficiais da Alemanha, eram colocadas em casas de camponeses que viviam no interior, justamente para elas não serem encontradas. Porém, um carinha americano do exército aliado, na verdade ele era nem do exército, ele era um curador de um museu lá dos Estados Unidos, envolvido com a Universidade de Harvard. O nome dele era, eu anotei o nome dele, George Stout, da Universidade de Harvard. E ele teve uma ideia de que era necessário montar um batalhão especial para que essas obras de arte fossem resgatadas do exército nazista. Então ele começou a juntar pessoas interessadas, não necessariamente soldados, que estivessem dispostos a ir até o território de batalha e roubar de volta essas obras de arte. Mas o que aconteceu? A maioria das pessoas que se candidataram eram artistas, curadores de arte, pessoas ligadas a museu, historiadores de arte, coreógrafos, enfim, pessoas ligadas ao ramo. Essas pessoas se alistaram no exército. Na verdade foram 345 oficiais de 13 países diferentes que se juntaram nessa missão de resgatar obras perdidas, obras que o Hitler tinha roubado, e reaver essas obras, proteger elas, principalmente em territórios que ainda estavam sendo bombardeados e tudo mais. Então a intenção era proteger todas essas obras de arte para que elas não fossem perdidas ao longo do tempo. Porque na Primeira Guerra Mundial já tinha acontecido de obras de arte serem destruídas e infelizmente não puderam ser reconstruídas e tudo mais. Essas 345 pessoas embarcaram rumo ao território da Alemanha e eles entendiam muito bem de como embalar uma escultura sem quebrar nada, como fazer uma restauração de uma obra de arte, enfim, todos esses detalhes mínimos, mas eles não sabiam apertar o gatilho de uma arma. Então foram muito criticados na época de como é que o governo americano deixou pessoas totalmente despreparadas para a guerra irem para um território de batalha sem saber nem como atirar, nem desarmar mina, nem nada. Então era uma coisa extremamente perigosa, mas que essas pessoas tinham, tipo, o desejo de tenho que salvar o mundo da arte. Diversas vezes tiveram conflitos com tropas armadas. Numa dessas missões que os Guardiões da Vênus fizeram durante a Segunda Guerra Mundial, e tem inclusive o filme Os Caçadores de Obras-Primas que retrata uma dessas missões. E eles entraram numa dessas minas, eles guardavam as obras de arte e encontraram 5 milhões de obras de arte lá dentro.
Sabe o que é 5 milhões de obras estocadas dentro de uma mina de sal? Era muita coisa. E dessas 5 milhões, existem outros vários milhões que ainda não foram encontrados, que foram perdidos, que talvez estejam na casa de alguém, ou foram queimadas, destruídas e tudo mais. Nessa mina, a mina de Altaussi, na Áustria, eles encontraram a Madonna de Bruges, do Michelangelo, que é a única escultura do Michelangelo que estava fora da Itália, e o retábulo de Ghent, do Van Eyck, que também era uma obra super cara, super valiosa, que também estava perdida. Fora essas duas, eles encontraram 6.577 pinturas e 137 esculturas, que também estavam perdidas graças aos saques que o Hitler fazia. Quando foi chegando, se aproximando do fim da Segunda Guerra Mundial, o Hitler viu que não tinha mais saída para tudo aquilo, e ele tomou a decisão mais catastrófica que ele poderia ter tomado. Ele mandou que todas as obras de arte que ainda estavam guardadas, que ainda estavam, tipo, em posse do exército alemão, fossem queimadas ou destruídas, para que esse grupo de salvadores da pátria artística não conseguisse encontrar mais. Então, quando ele viu que estava perdendo a batalha, ele resolveu queimar tudo que tinha. Muitas das obras de arte foram perdidas durante o período da Segunda Guerra Mundial. Muitas das obras de arte a gente ainda não tem noção de onde foram parar. A gente não tem noção se vão voltar a ser vistas pelas pessoas, porque não foram nem catalogadas em museus. As que estavam em coleção particular ou foram queimadas, ou foram destruídas, ou foram roubadas e escondidas também, que até hoje ninguém achou. E se acharem hoje, essas obras valeram milhões, bilhões na verdade. Em 2011, a justiça alemã entrou dentro de uma casa de um dos soldados alemães da Segunda Guerra Mundial, porque ele estava devendo imposto de renda, e começaram a fazer investigações dentro do apartamento dele para recuperar o dinheiro que ele estava devendo do imposto. E adivinhem, num dos quartos que a polícia alemã entrou, encontraram milhares de obras de arte que nunca tinham sido vistas, tipo obras de Matisse, Picasso, Mondrian, várias obras de arte que ninguém nunca tinha tido noção que existiam e tinham sido roubadas durante o período da Segunda Guerra e tinham sido guardadas na casa dele para proteção. Um universo enorme de pinturas, esculturas, artefatos, relíquias artísticas que hoje a gente nem tem noção de que existe, que possam estar escondidas em algum lugar que ninguém sabe, foram doadas para camponeses para esconder essas obras, e essas obras ainda estão lá e ninguém sabe. Ou obras que foram infelizmente destruídas que a gente nunca vai ver. Mas enfim, só a importância que se deu para esse resgate dessas obras-primas já mostra que a arte é muito valorizada. Em plena Segunda Guerra, os países estavam entrando em crise por causa de armamento, por causa de economia entrando em falência e tudo mais, e crises, e deslocar um grupo de 300 e poucas pessoas para uma área de conflito só para resgatar objetos artísticos mostra o tamanho da importância que a arte tem, que elas ajudam a contar o nosso passado, ajudam a contar tudo o que aconteceu. Esse batalhão voltou vitorioso depois de ter recuperado muitas dessas, mas ainda assim muitas delas não foram encontradas até hoje. Então, se você está disposto a sair para procurar, por favor, faça isso agora mesmo e vá desbravar o mundo procurando obras de arte perdidas durante a Segunda Guerra, porque ainda tem. Os caras eram loucos pelo que eles faziam, eles acreditavam realmente no que eles estavam fazendo. Nessa mina que eles encontraram essas 5 milhões de obras de arte, tinha uma das maiores reservas de ouro dos nazistas também, que estava sendo usado para financiar o exército nazista. Dentro dessas toneladas de ouro que tinham lá dentro, a maioria, acreditem se quiser, era da obturação dos dentes dos judeus que tinham sido queimados nos campos de concentração. Bom, esses foram os Guardiões de Vênus. Se você quer saber mais, tem um filme que conta sobre a história dessas pessoas, focando só em 12 deles. The Nazis had been stealing art out of Warsaw, Amsterdam, Paris. Time to put a team together and try to protect what's left and find what's missing. Monuments, man. Signed by Roosevelt. Que é dirigido pelo George Clooney, que vocês podem assistir, deve ter em algum lugar, deve ter, né? A internet tá aí pra isso. Um grande beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar. Ative o sininho pra receber as notificações. Acho que era isso. Tchau. Wird das alles in Ordnung kommen? Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt.